Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de Juízes. Vai mostrar para nós a derrota dos midianitas. Jerubaal, que é Gideão, e o povo todo que estava com ele se levantaram de madrugada e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o acampamento dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram no povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá, mas todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei aos midianitas nas tuas mãos, que o restante se vá, cada um para o seu lugar. Assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua terra, a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava no acampamento dos midianitas, abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se, porém, ainda temes descer, vai com o teu moço Purá ao acampamento e ouça o que dizem. E então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o acampamento. Então desceu ele com o seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto em multidão. Então eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro e dizia: eu tive um sonho. O pão de cevada torrado rodava contra o acampamento dos midianitas e atingiu a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu o seu companheiro: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este acampamento. Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento midianita nas vossas mãos. Então partiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e jarros vazios, contendo tochas acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu. Chegando eu ao extremo do acampamento, como eu disser, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o acampamento e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegaram Gideão e os seus homens, e os 100 homens com ele, iam à extremidade do acampamento ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. Trocaram as trombetas e partiram os jarros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 campanias das trombetas e partiram os jarros. E segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto permanecia cada um no seu lugar ao redor do acampamento, todos os midianitas deitaram a correr e gritando fugiram.
tocando aos 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o acampamento, e fugiram até Bet-sita na direção de Zererá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser, de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei para atacar os midianitas, tomai-lhes as águas até Bet-bara e também o Jordão. Convocando todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e também o Jordão. Prenderam também os 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Amém, queridos? Pai querido, obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco mais esta vez, quando vamos estudar a Tua palavra. Cada um de nós tem necessidades que só o Senhor conhece, e a Tua palavra pode muito bem supri-las cada uma, ó Deus. Obrigado. Pedimos a ajuda do Senhor e nos colocamos à Tua inteira disposição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. A derrota dos midianitas. Os irmãos que estão acompanhando conosco o estudo têm visto como Israel tem sofrido na mão dos juízes. E mesmo que Deus tenha levantado juízes para esse tempo em Israel, nós notamos que os juízes não foi a melhor das escolhas. Deus lá na frente vai caminhando, o povo vai pedir um rei, Deus vai dar um rei, né? Depois nós vamos notar que estes reis também vão ter tempos de fidelidade, de pecado, e vai sobrar para nós, irmãos, quem está estudando a Bíblia, quem já estudou e está acompanhando conosco lentamente, vai sobrar para nós o entendimento de que estar nas mãos dos homens, estamos sujeitos às falhas. Mas estando nas mãos do Senhor, nós vamos ver que só o Senhor é quem pode governar de fato e governar perfeitamente. Os homens, mesmo aqueles que Deus escolher, nós vamos ver que eles têm dificuldade na sua vida e isso reflete na maneira de governar. Mas, quando o Senhor governa, assim somos abençoados, porque em Deus não há falha, não há erro, não há nada disso. E exatamente é o caso de Gideão. Não estamos aqui querendo mostrar o lado negativo de Gideão. Mas como nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo, assim temos a oportunidade de notar que Gideão não é só aquela coisa linda de ter sido chamado, de ter sido respondido ao chamado, mas é um homem que vacila na fé o tempo todo. Gideão está fazendo prova com Deus de algo que ele já falou que vai fazer. É o que nós vimos, os irmãos pegaram conosco, quando Deus chama Gideão, por exemplo, ele pega e vai fazer a prova com Deus, apesar de o anjo do Senhor ter conversado com ele, falado os planos de Deus que ele livraria Israel, ele pega, vai fazer a prova da lã ainda, né? Aquela da lã molhada, da lã seca, da terra molhada. Peraí, Deus já tinha falado, eu vou te usar para livrar, mas ele vai e fala, e faz a prova para ver se de fato Deus ia fazer isso na vida dele, e através dele ele ia abençoar Israel. E nesse texto também nós encontramos um outro momento em que a fé de Gideão é demonstrada para nós, que ele não era um homem totalmente ousado e nem muito firme na fé, nos seus propósitos. Depois nós vamos ver isso mais para frente, tá? Então, nesse ponto, nós vamos encontrar o quê? Que na primeira batalha de Gideão, lembrando que ele foi chamado, né, no capítulo anterior, né, os midianitas vão pressionar, né, Israel. Deus termina no capítulo anterior chamando Gideão, nesse chamado bonito, que ele faz prova do Senhor. E agora no capítulo 7, então, ele está entrando para a sua primeira batalha. Só que para ele ir à guerra, ele junta um exército de 32 mil homens e vai para a batalha. Só que Deus vira para ele e diz: é muita gente que você tem aqui para lutar, para guerrear. Só que tem um detalhe, irmãos, eu não coloquei aqui nesse slide, mas coloquei no outro. O exército que ele ia enfrentar tinha em torno de 150 mil homens. 120 são os que vão morrer nessa luta. Esse capítulo não fala, mas o capítulo 8 vai falar. Vão morrer 120 mil homens
nessa luta de Israel. E ele vai com 32 mil. Então me responde aí, matematicamente. Gideão estava levando 32 mil homens para enfrentar uma média de 150. Tá bom esse exército? Está muito desproporcional, não está? Se você quiser ver o versículo, eu posso te adiantar. Olha bem, se você abrir no capítulo 8, versículo 10, ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que morreram foram 120 mil homens que puxavam a espada. Essa luta, essa guerra, só vai ser concluída no capítulo 8, mas nós estamos estudando só o 7 hoje. Então, irmãos, vai morrer 120, só que ele vai com 32 mil. Eu não sei se ele pensava assim, eu estou indo com um exército pequeno, talvez Gideão pensou, vou levar 32 mil homens para lutar. A Bíblia, irmãos, chega a mostrar para nós, tá? Nesse capítulo 7 que nós lemos, que os midianitas eram tantos, capítulo 7, versículo 12 vai dizer isso, que os midianitas eram tantos que os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente, diz a palavra no versículo 12, cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia. Isso não fala em número, mas fala na visão que eles tiveram quando olharam para o vale e viram. O vale estava todo coberto de homens, dos midianitas, tá? Eu tenho que colocar a lente aqui, porque eu estou com esse óculos aqui, moço, que é só para perto. Então, os midianitas, amalequistas e os filhos do Oriente cobriam o vale como a areia do mar. Essa é uma expressão que era um número tão grande que não dava para contar. Então, isto é que eles foram combater com 32 mil homens. Só, irmãos, que Deus vira para Gideão e fala para ele assim, olha, Gideão, você está levando muito homem, 32 mil. Vai lá, que eu vou te fazer uma seleção, e você vai levar menos homens, para que Israel depois não diga que foi com a sua própria força que eles conseguiram vencer, para eles não se gloriarem. Então, queridos, o que Deus faz? Então, Deus vai reduzir esse número para 300, e é com esses 300 que Gideão vai vencer o exército que era como a areia do mar, de tão grande, e que lá nós vimos que morreram 120 mil homens naquela batalha. Então, Deus vai fazer a seleção da seguinte maneira: Deus manda que Josué pergunte, quem dentre vocês aqui é medroso, é tímido, pode voltar para casa. Olha bem, queridos, presta atenção que é exército covarde, 32 mil homens, quando ele diz, olha, quem é medroso, quem é covarde aqui, pode voltar para casa. 22 mil vira as costas, misericórdia. Como é que deve ter ficado o coração de Gideão? Lembrando que Gideão já era um homem que vacilava na fé. Deus falava com ele, eu vou te usar, ele ficava fazendo provinha com Deus aqui, provinha ali. Presta atenção, irmãos, aí está com o exército de 32 mil, 22 mil cai fora. Já dá uma quebra muito grande. Mas Deus ainda vai surpreender Gideão mais uma vez, que vai falar com ele que ainda tem muito homem. Aí Deus faz uma seleção da seguinte maneira. O Senhor fala para ele, olha, para ele levar os homens até as águas, né? Verso 5, qualquer que lambeia as águas com a sua língua, como as lambe o cão, você vai pôr à parte. Como também todo aquele que se abaixar e ajoelhar e beber água. Foi o número dos que lamberam a água, 300. Ou seja, aqueles que chegaram no rio, pegaram a água, colocaram na boca e lamberam. E os que ajoelharam na água para beber, né, foram o restante do povo. E aí o Senhor fala com ele, então eu quero ficar com os 300. Eu não quero que você fique com o restante, quero que você fique com os 300. Lembrando que tinha sobrado 10 mil. Então 9.700, porque 300 são os escolhidos, o Senhor mandou para casa também. E com esses 300 é que o Senhor foi, é com esses 300 que foram à guerra. A explicação teórica para por que Deus escolheu quem não abaixou para beber a água. Tem um grupo que ajoelhou, meteu a boca e bebeu. Tem um grupo que levantou, que não abaixou, pegou a água. A melhor explicação que eu vi foi a de um historiador judeu. Ao contrário do que a gente pensa, que Deus escolheu os que pegaram a água para beber ela com a língua assim, ó, assim só.
é que ele escolheu esses 300 e não escolheu os que ajoelharam? Acho que a maioria de nós já viu dizer, né? Já viu dizer que escolheu os 300 que pegaram a água e não ajoelharam, por quê? Quem lembra? Em geral, diz que escolheu esse porque esse estava mais alerta para a guerra, mais atento. Então, aqueles que ajoelharam para beber, era presa fácil, porque eles colocaram a boca na água, o inimigo vinha e matava. A explicação que a gente vê mais lógica é essa. E os que pegaram a água e lamberam ela com a mão, eram os que estavam mais alerta. Mas, na verdade, esse historiador judeu fala que, ao contrário, esses 300 eram os medrosos. Os outros todos tinham tanta coragem que baixaram e beberam a água. Aqueles caras com tanto medo e pegaram a água e colocaram a boca. E Deus pegou exatamente os 300 mais medrosos para levar para a guerra. Eu nunca vi essa perspectiva. A gente só olha, e eu já ouvi demais essa, que eles pegaram a água e lamberam, então eles eram mais atentos na guerra, mais alerta. Mas esse historiador judeu diz que é o contrário. Eles não baixaram porque era tudo medroso, como diz nós mineiros, né? E Deus pegou os 300 mais medrosos para vencer aqueles homens na guerra, que lá na final nós vamos ver 120 mil. Bem, isso tudo, irmãos, não está registrado na Bíblia. O que você tem que sair daqui entendendo é que a Bíblia não diz o motivo pelo qual Deus escolheu os 300 que pegaram a água e não ajoelharam na beirada da água. Isso são coisas que os historiadores, os mestres, na verdade, do hebraico, é que vão dizer isso para nós. Mas o que importa é que Deus não diz o motivo pelo qual ele escolheu. Mas uma coisa é claro para nós: vencer um exército como gafanhotos, como a areia do mar, com 300 homens, já é um absurdo e já é um milagre. E nós vamos encontrar, então, Deus se manifestando aqui dessa maneira, tá? Então, queridos, veja aí essa explicação. Eu vou ser sincero, eu prefiro ficar com essa explicação desse historiador judeu, que falou que eles não ajoelharam para pegar, porque era tão medrosos que pegaram a água já de longe. Eu prefiro, porque o que Deus quer dizer aqui, na verdade, é que diminuiu o número dos soldados de Israel para dar a vitória a Israel com um número muito pequeno, Israel jamais poder dizer que foram eles que venceram, senão que o Senhor é que venceu. Então cabe muito bem nessa explicação. Mas como Gideão, irmãos, tinha a fé vacilante, Deus então fala para ele ir até o acampamento dos midianitas, para que lá ele pudesse conhecer, ver o medo que os midianitas estavam do povo de Israel. Deus chega a dizer para ele, irmãos, do medo dele e da timidez. Eu quero ler para você esse texto, para que você veja como Gideão era um homem que era medroso e vacilante na fé. Olha bem, capítulo 7, versículo 8, 9 e 10, e depois o 11, tá? Capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. E assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas então reteve os 300, os quais tomaram as provisões, as trombetas dos outros. Ora, estava o acampamento dos midianitas abaixo dele no vale. Olha bem, verso 9. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, olha o que Deus diz: levanta-te e desce ao arraial, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Ao verso 10. Se, porém, ainda temes descer, o que isso quer dizer para nós? Se, porém, ainda temes descer. Deus sabia que Gideão ainda estava com medo, mesmo Deus fazendo tudo o que Deus estava fazendo. Ele era um camarada igualzinho a qualquer um de nós, irmãos. Muitas vezes Deus não te fala as coisas, e mesmo depois de Deus te falar, você ainda tem medo, você teme. Será que vai acontecer mesmo? Será que vai acontecer? Então Deus vira para ele e fala: olha bem, Deus já tinha dito, vai que eu já te entreguei esse povo, está tudo nas suas mãos, vai lá que eu te entreguei nas tuas mãos. Mas Deus vira e fala: se porém ainda temes descer ao vale onde estão os teus inimigos, vai com o teu moço Purá ao acampamento, e ouça o que dizem, então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o acampamento. Então desceu, ele com o seu moço Purá até o posto avançado do acampamento. Verso 12 diz que os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente cobriam o vale, de tão numerosos que eles eram, como gafanhotos, numeráveis, como camelos, como a areia que há na praia. Aí vai dizer que chegando ele lá,
ele ouviu um homem contando ao outro de um sonho que ele teve. E ele disse: eu tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava contra o acampamento dos midianitas e atingiu a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Aí 14, respondeu o seu companheiro: isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este acampamento. Aí o 15, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então veja que Deus, sabendo que ele era, vamos dizer, medroso, mesmo Deus tendo falado que já tinha entregado, Deus feito toda a forma como fez para escolhê-lo, Deus fala: se você ainda tem medo, vai lá que você vai ficar sabendo, você vai ouvir. Aí lá ele ouviu contar esse sonho, e na verdade o sonho veio acompanhado da interpretação, porque o sonho era que um pão, né, rodou e bateu na tenda, a tenda caiu, revirou a tenda do comandante. Aí o rapaz, colega dele, já interpreta o sonho: rapaz, sabe o que é isso? Isso não é nada além de que a espada de Gideão. Gideão vai vir, vai tomar esse acampamento, vai vencer, Deus já nos entregou nas mãos de Israel. Então essa interpretação ele ouviu. Olha bem, o homem que tinha escutado Deus falar: eu vou te levantar, eu vou te usar, eu vou fazer isso, ele vai e faz prova com Deus se é verdade, Deus vai e confirma, Deus fala que vai usá-lo agora, e ele ainda está titubeando na fé, Deus vai e fala: vai lá, e ele escuta da boca do ímpio, da boca do seu inimigo, mais uma vez, que eles só estão derrotados, o inimigo dizendo que iam cair diante dele. Então, queridos, um homem assim, seja certo, ele não é firme na fé, mas Deus assim o usou. Por isso que eu disse que ele é igual a nós. Muitos de nós, irmãos, espera ser perfeito para assumir um compromisso na obra de Deus. Muitos de nós quer ter a fé que vai remover o mundo de lugar para poder servir a Deus, enquanto tem outros com menos fé do que nós que estão fazendo a obra. Por quê? Porque se você for procurar alguém perfeito na palavra de Deus, você vai encontrar só Deus. Homem nenhum foi perfeito. E eu estou te mostrando aqui como Gideão era um homem que era inseguro na fé, apesar de Deus tê-lo chamado e estar usando, tá? Então ele ouve da boca do inimigo isso, mas assim Deus então mostra para ele, né, o medo que o inimigo estava, né? E mesmo sabendo que Deus era quem lhe daria a vitória, ele ainda monta uma estratégia. Qual a estratégia que ele monta? Ele monta uma estratégia militar, na verdade. Ele pega os 300 homens que Deus tinha dado a ele, né? Divide esses 300 homens em grupo de 100, e ele está num grupo, a palavra registra para nós. Manda eles pegarem alguns utensílios, jarro, trombetas e tocha dentro desses jarros, vasos de barro. E ele diz: olha, não façam nada, apenas me copiem, faça o que eu fizer. E aí eu me lembro de Paulo, falando para nós imitarmos ele. Lembra como é que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala para que eles o imitem. Ele fala: olha, peguem esse jarro, né? Pega essa tocha, pega também a trombeta, né? Que era na verdade o chofar, que chama, era um instrumento de chifre de carneiro, e com aquilo ali eles iam para a guerra, atendendo ao chamado de Deus. E ele pede para que eles o imitem, para que eles fizessem exatamente como ele fosse fazer. Verso 17: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu ao extremo do acampamento, olha bem, como eu fizer, assim fareis. Aí você vê a importância de um líder, de uma liderança, tá, irmãos? Ele falou para eles: não façam nada além do que eu fizer. Esse é o grande desafio de nós, como liderança e como liderados. Fazer exatamente aquilo que o nosso líder recebe de Deus para fazer. Na verdade, aqui não diz que Gideão recebeu de Deus essa estratégia, que era levar jarro, levar tocha e levar trombeta. Mas o líder disse: Deus entregou esses homens nas nossas mãos, não façam nada além do que eu fizer. O que eu fizer, vocês façam. E aí, exatamente, é nesse ponto que a gente encontra uma palavrinha chamada obediência e submissão. Eles fazem exatamente como ele disse. E a Bíblia relata que a vitória foi tremenda do povo de Israel. Porém, ali, é o que eu digo, mesmo sabendo que Deus lhe daria a vitória, ele monta essa estratégia. Na verdade, eu queria que você imaginasse dois tempos
na viagem de Israel. Aquela deles rodearem a cidade de Jericó, os muros de Jericó, em silêncio durante 6 dias, e no último dia eles darem 7 voltas em silêncio, e na última volta eles trocarem a trombeta e gritarem com isto aqui agora. Era uma estratégia muito parecida, só que dessa vez eles não iam dar voltas, eles iam chegar até determinado lugar, iam observar o que Gideão ia fazer com o grupo dele, e aquilo que ele fizesse era para todos fazerem. Eles chegaram à noite, diz os estudiosos que isto era bem tarde da noite, por causa do horário que a Bíblia fala que ele chegou, tá? O verso 19 diz assim: chegaram Gideão e os 100 homens que com eles iam à extremidade do acampamento, ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. Tocaram as trombetas, partiram os jarros que traziam nas mãos. Agora o que é que você imagina? Meia-noite por aí, o exército descansando, dormindo, nada do inimigo aparecer. Aí eles acordam, era no vale, não tinha luz, não tinha nada. Eles acordam com 301 luzes acesas, porque Deus deu para ele 300 homens, com Gideão 301. 301 a tocha acesa, porque as tochas estavam dentro daqueles barros. Toca a trombeta, 300 trombetas toca na maior altura, e além do mais, quebra aquele barulho, naquele silêncio, tomar pá. O que acontece? Não podia acontecer outra coisa, irmãos. A Bíblia relata para nós, né, que eles ficaram tão perdidos e tão confusos ao ouvirem tudo isso acontecendo, diz a palavra do Senhor, verso 22, que tocando os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o acampamento, e fugiram daquele lugar. Com aquele barulho, imagina, quem aqui já acordou um dia e assustou logo depois que acordou? Alguém? Levanta a mãozinha para eu ver. Eu já algumas vezes. A gente fica totalmente desorientado, irmãos. Tem tempos, tem momentos que a gente acorda totalmente desorientado. Algumas vezes na minha vida eu já acordei assim, e eu fiquei pensando, não sabia nem onde estava, o que estava acontecendo, não sei. Mas imagine lá, você estava num campo de guerra, com a sua arma, sua espada e tal, preparado para a guerra a qualquer hora. De repente, você acorda com aquelas luzes, era escuro, aquelas luzes, aquele barulho, aquela trombeta, você já imagina o quê? Você sai dando uma espadada para tudo quanto é lado. É o que aconteceu aqui que a Bíblia diz. A Bíblia chega a relatar, né, que o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Ou seja, no escuro você pega a espada, você não vê ninguém, e você começa a dar espadada, e foi o que Deus fez. Certamente, irmãos, pelo cálculo que eu faço aqui, para 300 homens, vencerem 120 mil, tinha que cada um matar pelo menos 400. Mas é claro, pelo cálculo a gente está fazendo, dividindo aquilo ali para ter número, que na verdade a gente sabe que não foi, porque a espada de um foi contra o outro, saiu se matando. Um grupo bom saiu correndo, e aí Israel foi atrás, e os vizinhos israelitas perseguiram até matar o último homem. Por isso que a palavra vai dizer que caiu 120 homens, tá, irmãos? Então, queridos, essas lições para a nossa vida são muito importantes. Quando Deus usou a estratégia que Gideão usou, que foi a estratégia dos arros, das trombetas, Deus não falou para ele, faz isso, mas ele fez isso, e Deus honrou e usou aquele momento. Isso mais uma vez mostra que Deus usa nossas estratégias. Se você tiver uma estratégia para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus vai usar a sua estratégia. Às vezes a gente fica questionando muito alguns modos, algumas coisas que as pessoas usam como estratégia. A gente tem que respeitar e ver, né? E ver até quando aquilo é vergonhoso, aquilo não é, né? De repente Deus nos usa com estratégia. Vamos usar isso, vamos usar aquilo. Lembro como se fosse hoje, quando eu era da juventude da igreja, lá nos Estados Unidos. Deus deu para o nosso líder da juventude uma estratégia para ganhar almas lá naquele país. Acontecia, não sei se acontece até hoje, uma vez ao ano, no dia da independência de Portugal, acontecia lá uma festa bonita numa rua, uma rua grande lá e tal, se tornava uma avenida dos portugueses, e aí eles colocavam barracas ao longo da avenida para falar da cultura do povo português, e aí como tinha muito brasileiro, pediram também para colocar brasileiro, eles deixaram. Aí o nosso líder teve uma ideia, entrou lá na cidade para pedir autorização, para a gente também mostrar algo da cultura brasileira.
E aí, o que a gente ia mostrar? Jesus. Olha a ideia do nosso líder, gente. Olha bem, quando eu estou mostrando a estratégia de Gideão, que Deus não falou, faz, mas ele fez, Deus honrou. Então esse camarada falou, vou mostrar Jesus. Aí eles perguntaram, como é que você vai fazer? Nós vamos colocar um palanque, nós vamos cantar hinos e vamos falar de Jesus. Eles pegaram um país muito livre, português não tem nada a ver com, não é chegado nos crentes, mas abriram mão porque a comunidade brasileira e tal pediu. Aí nós alugamos o palanque coberto, levamos o equipamento de som e a gente criou uma estratégia. Tocar hinos de louvor, mas enquanto a gente tocava hinos de louvor, olha bem a estratégia, irmãos. O povo certamente ia parar, não para ouvir os hinos, mas para dançar, porque era tipo uma festa, era uma festa de rua. Então quando eles parassem, ia ficar um grupo atrás de mim ali, que eu que dirigi o louvor, atrás do palanque onde eu estava, uma equipe intercedendo o tempo todo orando, e um punhado de jovem com folheto na mão, esperando o momento em que ele sentisse que alguém foi tocado pelas músicas, e aí chegar com o folheto e falar de Jesus. Aqueles 2 dias que teve, era sábado e domingo, nós ganhamos 72 almas para Jesus, num país que fala inglês. E eu fico pensando, aqui nós nunca ganhamos 72 almas, 72, 76, não sei. E quando eu vim para o Brasil, eu vim todo empolgado, pensando assim, eu vou voltar para o Brasil, nós vamos ganhar muita alma, porque lá todo mundo fala português, e onde eu estava lá não tinha, era raro. Mas nunca isso aconteceu. Eu pensei, por que será que dentro do meu país, a minha igreja não consegue ganhar 76, nem um ano, e lá nós ganhamos em 2 dias 76. Entre essas pessoas foi quando nós conhecemos, né, o irmão do Anderson aqui da igreja, que morava lá, e foi para a nossa igreja, ganhamos um punhado de gente para o Senhor. Estratégia, irmãos. Deus honra quando a gente tem estratégia e põe em prática. Só um minutinho, Agil, segura aí. A estratégia primeiro era pregar, tocar louvor e pregar. Então nós fomos lá, tocando louvorzinho, e o menino ia pregar. Só que quando o menino ia pregar, nosso líder viu que todo mundo fugia. Ninguém queria escutar a pregação, queria escutar louvor. É assim. Então estava eu lá dirigindo louvorzinho, todo mundo parava e dançava. E eles iam lá, falavam de Jesus, gente chorando, gente aceitando Jesus. Aí quando o menino ia pregar, todo mundo ia embora. Aí o nosso líder virou e falou, não vai ter mais pregação não, vamos se vir aí, vamos tocar louvor. A gente cantou louvor dia e noite, até 10 horas só que podia, porque não podia passar. Estratégia, funcionou, ganhamos 72 ou 76 almas para o Senhor em 2 dias. Então, queridos, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que nem tudo de estratégia, como você está vendo aqui, vai cair um anjo do céu e vai falar para você assim, faz assim. E Deus vai assinar por baixo quando você fizer uma estratégia para ganhar alma. Então, querido, começa a deixar Deus te usar em alguma estratégia. As mulheres com estratégia, os homens com estratégia. O diabo colocou na nossa cabeça muita coisa errada. Tipo, não, esse negócio de comida, se vier por causa da comida, eu não vou fazer comida para não vir. Aí nós dançamos a música do diabo. Presta atenção, nós estamos dançando a música do diabo. Se tiver que fazer isso para vir, eu não vou fazer. Aí, está vendo, querido? Daí a gente faz a dança do diabo. Então, a gente precisa buscar de Deus. Não estou dizendo para a gente sair copiando todo mundo. Eu estou dizendo que nós precisamos crer que Deus usa as estratégias que nós apresentamos diante dEle. A gente pode e deve usar a estratégia. Todo trabalho evangelístico começa a partir de um ponto, de uma estratégia. Seja na casa de alguém falando de Jesus, seja debaixo de uma árvore, seja num ônibus, num trem. Assim começa um trabalho, assim começa a igreja. Então eu preciso que a gente comece a ficar ligado nisso. Peraí, qual a estratégia que Deus quer usar através de nós? Então vamos colocá-la em prática, tá? E aí Deus vai honrar, tá, irmãos? Seguindo então, eles fizeram assim, ou seja, exatamente como Gideão orientou. E Deus lhes entregou naquela noite esses 120 mil homens, né? Israel venceu na proporção de 400 por 1, é aquilo que eu disse, ou seja, cada homem de Israel teria, entre aspas, matado 400 homens dos midianitas. O capítulo 8, versículo 10 diz que morreram 120. Mas, na verdade, eles se mataram uns aos outros, e os que sobraram de dar espada um do outro, fugiu. A Bíblia não registra que Israel matou na espada. A Bíblia registra que a confusão foi tanta na hora que eles despertaram com aquele barulho, que a espada de um foi contra o outro, e alguns fugiram,
E aí Deus acabou levantando outros irmãos da tribo de Israel, os homens de Naftali, de Assé, de Manassés, foram convocados e aí perseguiram os midianitas e mataram todos eles, por fim matando os seus líderes. A palavra diz nos últimos versículos, matou os seus líderes e levou a cabeça deles até Gideão, que estava além do Jordão. Então, queridos, assim Israel teve uma vitória grandiosa numa guerra desequilibrada, 300 homens lutando com um exército de mais de 100 mil, mas aquilo não serviu de impedimento, não foi impedimento. Fica para nós a lição, não importa, né, o tamanho, a quantidade dos inimigos que se levantam contra homens e mulheres de Deus, importa é se Deus está conosco ou se não está. Israel já venceu guerras onde eles estavam muito bem preparados, mas eles não estavam com Deus, estavam preparados com armas, não com Deus, né? Então podemos concluir que Deus escolhe fracos para vencer fortes. Nós não precisamos ser muitos, desde que o Senhor esteja do nosso lado. Não precisa ser muito não, podemos vencer, um de nós pode perseguir 1000, né? Se o Senhor estiver conosco. Então no reino espiritual é a mesma coisa. Não importa quantos espíritos malignos, demônios venham contra nós. A única coisa que importa é Deus está do nosso lado ou contra nós. Se Ele estiver do nosso lado, que venham tantos quantos tiverem que vir. Vão morrer, vão cair por terra, todos os inimigos do Senhor, porque o Senhor está conosco. Agora, quando o Senhor não está conosco, queridos, perdemos. É o que nós encontramos na palavra de Deus, o que nós temos encontrado até agora. O povo está com Deus, Deus dá a vitória. O povo não está com Deus, Deus se afasta e deixa o povo perder a batalha. E um detalhe do estudo anterior que eu quero lembrar para você, é que nem sempre nós somos derrotados, tá, irmão? Nem sempre somos derrotados, porque o diabo armou para nós. Muitas vezes somos derrotados porque Deus envia o inimigo para nos derrotar, porque nós estamos com a vida fora do plano de Deus, estamos vivendo em pecado, e Deus é que manda. Então não é que o diabo chegou lá do nada e vou te atacar, não, porque muitos de nós, irmãos, acaba responsabilizando Deus pelas nossas lutas, quando às vezes, não quer dizer que sempre, mas às vezes estamos na luta por causa do nosso próprio pecado, e Deus fala assim, vai lá e vence Israel, porque Israel não está me agradando. Então vai lá, vence o Edgar, vai lá e vence a fulano, vence o fulano, porque ele não está no meu propósito. Então, querido, esse tipo de oração que eu disse aqui, esse mimimi que a gente tem diante de Deus, sempre Deus, por quê, Deus, eu sou isso, aquilo, vamos parar e ponderar. O inimigo veio porque eu abri porta, ele veio, e Deus falou, vai para tratar com ele. Então, nesse caso, querido, a vitória só virá quando eu reconhecer que estou fora do plano de Deus, estou fazendo o que não agrada, e ajeitar a minha vida para Deus se voltar ao meu favor, ficar do meu lado, tá? Porque agora Deus estava do lado de Israel, Deus falou com eles, vocês vão enfrentar mais de 100 mil homens, só que eu não quero 32 mil, não quero 22 mil, eu quero só 300, para mostrar que Deus é tremendamente grande e poderoso, que com 300 homens, ele vence um exército de mais de 120 mil. Para provar para nós, querido, só estar na linha, só entrar na linha, só entrar dentro do propósito de Deus, abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar o engano, abandonar um punhado de coisa, está bem dentro do plano de Deus, e não se preocupe. Você pode estar com R$1 no bolso, você vai comer um mês inteiro, a melhor comida do mundo com R$1, porque para Deus não importa o quanto custa, Deus vai te abençoar, vai fazer o óleo, o azeite da botija multiplicar, o trigo multiplicar, o gás multiplicar, o arroz não vai acabar, o feijão não vai acabar nunca, e a carne não vai acabar, enfim, porque é isso que nós estamos vendo aqui, nessa proporção de 400 homens ter que vencer, um homem, aliás, ter que vencer 400, é uma coisa estrondosa, mas é o que Deus faz, amém? Amém, queridos? Que Deus nos ajude agora a aplicar isso na nossa vida. Repito aquilo ali. Deus escolhe fracos para vencer forte. Depois você lê o texto de 1 Coríntios 1, 27, 29, você vai ver a sequência, né? Que Deus escolhe as coisas fracas deste mundo, tal, para confundir as outras. Isso para que ninguém se glorie. Por isso eu só peguei ali, ó, Deus escolhe fraco para vencer forte. E nós não precisamos de ser muitos. Desde que o Senhor esteja do nosso lado, nós vamos sempre vencer. Amém?
Pai querido, muito obrigado, te agradeço por cada vida que aqui está, te agradeço pela tua palavra, te agradeço mais uma vez pelo nosso aprendizado, que o Senhor usa fracos para vencer fortes, usa poucos para vencer muitos, para que a glória seja do Senhor. Muito obrigado, coloco, meu Deus, cada vida que aqui está nas tuas mãos e peço que o Senhor nos dê um ânimo de tal maneira que vamos sair daqui e vamos exercitar a nossa fé, Pai, seja em qualquer circunstância, seja no caminho de volta, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, com nossos vizinhos. Vamos exercitar a nossa fé, ministrando salvação, libertação, cura, meu Deus, prosperidade em todas as áreas. Nós vamos ministrar e vamos esperar o Senhor e pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude, nos abençoe, ó Deus, confirmando a palavra que pregamos com sinais, prodígios e maravilhas para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, te peço que nos leve em paz, nos ajude no restante desta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, irmão. Irmã, te guarda. Muito obrigado por ter vindo.